muito importante agora, que é falar sobre as maiores fake news sobre vacina infantil, né? Tem muito se propagado sobre a questão da vacina infantil, da miocardite. E tem gente na internet que fala, tomou, vai morrer. O coração vai parar. Você já viu esses vídeos? Já. Cara, isso é absurdo, surreal, né? cara. Não existe isso. O que de fato acontece no mundo inteiro a respeito disso, doutora? Então, é assim, acho que essa é a maior dúvida assim, dos pais, que mais estão batendo nisso aí. Só que assim, já foram, como eu te falei, já foram mais de 10 milhões de crianças vacinadas no mundo. E o que a gente tem visto que foram poucos os casos de miocardite pós-vacina. O que é miocardite? É uma inflamação no músculo do coração. Tá? Isso é letal? Não, por exemplo, dessas vacinas até agora, os casos que tiveram foram tranquilos. Foram 17 casos, se eu não me engano. Foram pacientes de 10 milhões. Foram pacientes que tiveram essa miocardite, mas que evoluíram bem. E também sem sequelas, fizeram o tratamento e não teve nada. Só que o que os pais têm que saber é que a COVID, ela também traz essa miocardite. E os casos pós-Covid são maiores do que os casos... Bem mais graves, né? Bem mais graves. Bem maiores do que os casos pós-vacina. Quer dizer que se eu não tomar vacina, minha criança não tomar e tiver Covid... Ela tem um risco maior de ter uma miocardite do que eu ter tomado pela a vacina? vacina. Do que a minha filha ter tomado? Exato. Caramba! Então, que os pais têm que entender isso. Pode acontecer uma miocardite? Pode. É raro, é um dos casos, são raros. Mas é mais comum pós-Covid do que pós-vacina. No hospital é a mesma dúvida, doutor? No geral? A dúvida social, né? A dúvida intra-hospitalar, ela não há, né? A gente sabe que... Não, eu digo dúvida social. A dúvida do social, ela está em todo lugar. É. Isso aí ela tá realmente disseminada, essa informação. A gente no hospital, nós vivemos em 2020, que foi o período que teve mais casos, né, de internação. A gente viveu momentos muito difíceis lá, Yeltsin. A gente tinha crianças que precisavam de um medicamento chamado imunoglobulina. O que é um medicamento que você usa para essas doenças multissistêmicas, né? Como a gente tem a síndrome inflamatória. E elas não são fáceis de comprar no Brasil. Ainda tem isso. Você, às vezes, entra num quadro muito grave da doença, que você precisa de medicamentos que tem concorrência no Brasil inteiro pelo uso. E, às vezes, você tem dificuldade de aquisição. Então, você imagina, quando se fala na vacina, é para diminuir o quê? O número de pessoas graves, né? Uhum. Então, a gente está diminuindo o número de crianças graves. Então, a chance de ter miocardite ela é menor. A chance de ter a síndrome inflamatória multissistêmica ela é menor. Então, você vai ter uma chance de cuidar dos poucos casos que agravaram, você vai ter estrutura, tanto de medicamento, quanto de médico, quanto de instalação hospitalar para poder cuidar. E não tinha. A gente não chegou no colapso, mas o risco iminente o tempo todo. Sempre com risco de falta de imunoglobulina, de falta de até de leitos, se você aumentasse mais, a pergunta da Ômicron, né? Se você aumentasse mais ainda aquela quantidade de, imagina de a loucura pacientes, que ia ser, a gente não teria. Né? Muito difícil. Nossa, Nem me fale. Eu